Seja muito bem-vindo ao nosso Tela Política em mais um episódio da terceira temporada, entrevistando figuras políticas do Estado e também do nosso país. Lembrando que todo o nosso conteúdo você pode acompanhar a qualquer momento na nossa plataforma Tela 2. No nosso estúdio hoje, Guilherme Boulos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Boulos. Obrigado, Casagrande. Satisfação estar aqui com você. Bom, primeira pergunta que eu faço para você: quem acompanha a sua trajetória política consegue identificar Boulos em várias fases da vida, desde a militância lá no passado, finalzinho dos anos 90, quando entrou no MTST nos anos 2000, para o Boulos de hoje. O que mudou nesse período, desse Boulos de 20 anos atrás? Olha, mudou que eu engordei um pouquinho. Casei, teve 2 filhas, mas os ideais são os mesmos. Eu acho, sabe, a política, muitas vezes, e quando eu fui candidato em 2018 à presidência, naquele clima que estava de rejeição à política e tudo mais, o que a gente via eram as pessoas com um discurso que às vezes é um discurso fácil, mas que tem uma base, que é, pô, política é tudo igual, é farinha do mesmo saco, não presta. E você sabe que eu entendo quando alguém tem essa percepção, porque boa parte das pessoas que estão na política hoje buscam privilégio, faz carreira, instrumentaliza a política para interesse pessoal. Para mim, a política só faz sentido se for para fazer transformação. Política só faz sentido se for para realizar aquilo que a gente acredita, se for para realizar ideais. Eu, quando entrei no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é muito mal compreendido, a gente até brincava aqui antes de começar a gravação, porque vai invadir sua casa e não sei o quê. Existe um preconceito tremendo de um movimento que luta por dignidade, para que as pessoas tenham uma moradia, o básico. Né? Eu entrei por acreditar que é preciso lutar contra a desigualdade social no país. Nosso país é um dos mais ricos do mundo e um dos mais desiguais. É o 3º maior produtor de alimentos do mundo e tem 33 milhões de pessoas passando fome. Tem muitas contradições. Então, desde o movimento social, quando estava mais firme, dedicando todo o meu tempo à luta junto com o Sem Teto, à luta nas manifestações de rua, até hoje, quando hoje estou num lugar político, fui candidato à presidência, fui candidato a prefeito de São Paulo, hoje candidato a deputado federal, para mim a política vem para cumprir esse ideal. O discurso está menos radical do que nos anos 2000? Depende do que se entende como radicalismo. Né? Às vezes você fala, porra, o cara luta por moradia radical. Para mim, radical é pegar uma cidade como São Paulo, que é a mais rica da América Latina, e tem 40 mil pessoas morando debaixo da ponte nas calçadas. Radical é um país como o nosso ter gente virando lixo para poder comer e na fila do osso. Lutar por dignidade, por direitos sociais, por moradia, por trabalho. Eu não entendo isso como radicalismo no sentido negativo, no sentido de extremismo. Né? Os ideais são os mesmos. A forma de luta, ela se altera. Né? Uma coisa, tem momentos em que é preciso, sim, fazer manifestação de rua, e a política passa por isso. Ela precisa ser pressionada por fora pela sociedade civil organizada. Isso acontece em qualquer democracia. E tem momentos que você tem que fazer a luta por dentro. Né? É isso que nós estamos fazendo agora. Eduardo Bolsonaro foi o mais votado em 2018. Agora a militância da esquerda diz que você pode assumir esse cargo como mais votado, esse título de mais votado. A chave do eleitorado paulista mudou tanto em 4 anos, de lá até agora? Eu acho que o Brasil mudou. Uma coisa era em 2018, quando vinha o Bolsonaro e dizia: eu vou acabar com a mamata, eu vou acabar com a corrupção, eu vou mudar tudo que está aí. Fazia um discurso de como se ele fosse de fora da política, e ele vendeu essa imagem, apesar de estar há 27 anos no parlamento, com rachadinha, com todo tipo de coisa que veio a ser revelada depois, mas ele vendeu para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira que ele era uma mudança que ia acabar com os vícios do sistema. Passaram-se quase 4 anos. Olha qual é a realidade. Aquele que dizia que ia acabar com a mamata trocou no Ministério da Educação investimento em creche por barra de ouro. O filho dele comprou mansão de 6 milhões de reais. O outro envolvido em rachadinha. Né? Queria indicar o filhote, o Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador nos Estados Unidos sem nenhuma capacidade ou competência para isso. Né? Tá no colo do Centrão. Entregou a chave do cofre do orçamento da União para o Centrão com orçamento secreto. Então, a sociedade percebeu isso. E ao perceber o comportamento da sociedade brasileira, e mesmo aqui no interior de São Paulo, certamente já é e vai ser muito diferente do que em 2018. As pesquisas mostram isso e eu espero muito que as urnas mostrem isso no dia 2 de outubro. Você tem usado muito as suas redes sociais, inclusive outras mídias, enfim, outros veículos de comunicação, para desafiar Eduardo Bolsonaro para um debate olho no olho. Vai rolar ou não vai?
Olha, depende dele. Desafio aqui de novo, ao vivo no SBT de Rio Preto, o Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, como alguns o chamam. Vamos debater. Tem medo do quê? Eu não tenho medo de debate. Mas parece que o negócio dele não é nem pessoal, é de família. O pai dele fugiu do debate em 2018 para a presidência. O irmão dele desmaiou num debate quando era candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E ele teme debate, ele só discute com convertido. É fácil você conversar só com quem concorda com você. O Bolsonaro fica lá no cercadinho do Palácio do Alvorada, cercado de lambibota, falando... Só com ele. O Eduardo Bolsonaro faz a mesma coisa. Vai discutir no clube de tiro, vai discutir com os amigos, com a turma do churrasco. Por que não? Vamos fazer um debate. Eu topo. Ele escolhe o dia, pode até ser lá no Vivendas da Barra, na casa do Queiroz, que eu vou debater com ele. Você é o coordenador da campanha de Lula no estado de São Paulo. Lula não vai participar de alguns dos debates. CNN, inclusive, teve que cancelar o debate por conta da não confirmação, não só de Lula, como de Bolsonaro. Por que Lula não quer debater, então? Não, o que o Lula propôs foi uma outra coisa. O Lula não falou que não participaria de debate. Quem disse isso foi o Jair Bolsonaro. O Lula propôs um pool, ou seja, juntar emissoras. Eu vivi isso. Quando eu fui candidato a prefeito de São Paulo há 2 anos e fui para o segundo turno, o segundo turno tinha 14 dias. E tinha 7 debates. Como é que você vai fazer campanha? Porque um debate não é só você ir lá na hora do debate, você tem que se preparar. Você tem que pensar, discutir, pensar os temas. Imagine, você tem que fazer... Tanto é que no segundo turno de São Paulo também teve redução de debates. Em comum acordo entre as campanhas, para que você possa fazer a campanha de rua e, ao mesmo tempo, fazer os debates. O debate é importante para que a sociedade entenda todos os lados? Eu acho fundamental que haja os debates. E o que a campanha do Lula propôs era juntar, por exemplo, em vez de ter o debate do SBT, o da Band, o da Gazeta, o da CNN, o da Globo, o da Record, não sei o quê, faz 3 grandes debates, para que a sociedade, inclusive concentrando a audiência das emissoras, para que toda a sociedade possa ver. Faz um pool do SBT com a Record, com a Gazeta. Por exemplo, um pool da Globo com a Cultura, com não sei outra. Em vez de fazer 10 debates, né, que também inviabiliza as outras agendas de campanha, faça-se 3 grandes debates. Foi isso que a campanha do Lula propôs. Né? Até agora não houve resposta das emissoras nem das outras candidaturas. A SBT vai fazer pool com a CNN e com outras emissoras. Lula vai estar no debate? Havendo o pool de acordo com a proposta, obviamente eu não falo em nome dele, mas acredito que vai estar. O Lula não foge do debate. Bom, vamos falar um pouco aí sobre essa questão da política nacional. Pessoas, lideranças políticas que passaram por aqui, por esse mesmo estúdio, já falaram que o Lula de 2002 é muito diferente do de 2022. E o próprio PT mudou nesse período. Se no passado era um partido mais agregador, que recebeu ali, montou um ministério multipartidarista, era muito mais plural do que ele é hoje. Numa eventual eleição aí do Lula, agora em 2022, é uma mudança muito significativa na formação? Vai ser um governo muito mais à esquerda do que foi em 2002, por exemplo? Olha, sabe qual é a situação, Casagrande? O Brasil mudou nesses 20 anos. O Brasil de 2023, quando o Lula, espero, esteja subindo a rampa no dia 1º de janeiro para acabar com esse pesadelo representado pelo Bolsonaro, não é o Brasil de 2003, quando o Lula assumiu o governo pela primeira vez. O país hoje é uma terra arrasada. Veja, nós passamos por 4 anos de Bolsonaro, dilapidando as instituições, atacando liberdades, falando em autoritarismo, defendendo tortura, polarizando e criando uma cultura de ódio na sociedade. 3 anos de pandemia, com todo o custo humano e social. E 7 anos de uma agenda econômica que devolveu o Brasil para o mapa da fome. Nós somos os únicos. O único país do mundo que após sair do mapa da fome voltou. Não há precedentes na história. Nós saímos em 2014 do mapa da fome e voltamos no ano passado. O Brasil, depois de 30 anos, volta a reviver o fantasma da inflação. Quanto tempo? Quem é um pouco mais velho vai se lembrar do que era aquela coisa da remarcação de preços, governo Sarney, governo Collor. Pô, hoje você vê, olha o preço do leite, as pessoas estão deixando de comprar leite para comprar soro de leite. Ponta de macarrão. Olha o preço da carne. A gente estava brincando outro dia que para fazer churrasco tem que ir no açougue e pagar em 12 vezes sem juros. Tá brabo. A situação econômica do país está devastadora. Para que se possa retomar políticas sociais e a capacidade de investimento público do Estado brasileiro, que é essencial para a geração de emprego em massa, você vai gerar emprego como? Não é só esperando que o investimento privado venha como um passe de mágica, porque não tem vindo nos últimos 7 anos.
Você vai gerar emprego retomando o investimento público com obras em infraestrutura, em saneamento básico, em moradia popular, que além de gerar um serviço para a sociedade, gera milhões de empregos na ponta e faz a economia girar. Agora, para isso, você vai ter que comprar algumas brigas, porque hoje a situação fiscal é mais complicada, a situação econômica do Brasil e mundial é muito pior do que era em 2003. Nós não temos uma perspectiva de crescimento da economia mundial. A China não cresce a 2 dígitos como crescia naquela época. O preço das commodities não é o mesmo, continua sendo os principais produtos de exportação brasileira. Então isso vai exigir também tocar no conflito distributivo. Por exemplo, eu defendo, essa é uma das plataformas que nós defendemos no PSOL, né, as nossas candidaturas também, que vai ser preciso fazer uma reforma tributária para que os bilionários paguem um pouco a conta da crise, que nunca pagaram. O sistema tributário brasileiro é uma excrescência. Quem tem menos, os mais pobres e a classe média, paga mais tributo, quem tem mais paga menos. Nós vamos ter que fazer uma reforma tributária no país, inclusive para poder sustentar a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Então, esses pontos, eu acho que colocam novos desafios para um governo do Lula que ele não teve há 20 anos. Um governo mais sectário, um governo mais restrito, um governo mais no grupo ali ao redor do Lula e não tão plural quanto em 2002. Veja, como sectário, o Lula botou o Alckmin de vice, cara. Mas se a gente for comparar com essa pluralidade que tinha em 2002, né, no governo que começou em 2003, a diferença é muito maior, né? É que talvez alguns setores que estiveram com o Lula em 2003, né, hoje migraram para o bolsonarismo, né, e talvez não estejam com ele num governo. Mas eu não vejo nenhum traço de sectarismo e de restrição no governo do Lula. Eu vejo ter que lidar, um eventual governo Lula vencendo as eleições, vai ter que lidar com novos desafios que não são os mesmos desafios de 20 anos atrás. Isso exige, do meu ponto de vista, políticas mais ousadas. Olha, mas não dá para aceitar. Sabe, olha o nível de desigualdade que a gente tem no nosso país, Casagrande. Isso é obsceno. Isso é obsceno. Você ter o setor exportador do agro bombando, né, vendendo o Brasil exporta o maior produtor de soja do mundo de longe. E o óleo de soja aqui no mercado interno aumentou 50%, 60%. Nós somos os maiores produtores mundiais de carne. E as pessoas estão comendo pele de frango e na fila do osso. Isso é inadmissível, alguma coisa tem que ser feita. Vamos trazer um pouco agora para o debate aqui no estado de São Paulo. O seu nome foi cogitado, entrou nas primeiras pesquisas, inclusive, tinha um desempenho promissor. Tinha o nome do França ali também na disputa, mas o Luiz Marinho já teve nesse programa, inclusive, já foi categórico em dizer que a chapa seria do PT, o Haddad seria o nome. De maneira geral, você foi para o sacrifício e o PT não abriu mão disso? Não é, eu não considero sacrifício. Eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal por 2 razões. Primeiro, por buscar uma unidade no campo progressista em São Paulo. Eu acho que nós temos uma oportunidade única de, depois de 30 anos de governos do PSDB, o mesmo partido, sem alternância no poder, há 30 anos no Estado, isso não existe, a gente ter um governo mais arejado, mais progressista em São Paulo. São Paulo parou no tempo, infelizmente. É um estado que está se desindustrializando, já foi a terra das oportunidades, hoje não é mais, não tem um investimento em políticas sociais, não tem sequer um investimento para potencializar aquilo que nós temos de melhor. São Paulo é um estado tecnológico, é um estado com capacidade de criação científica. Você tem a FAPESP, você tem FATECs, você tem ETECs, você tem 3 universidades públicas de excelência, você tem IPT, você tem uma série, o Instituto Butantan, que teve um papel-chave na vacina. E isso não tem o investimento que deveria para ter um outro modelo de desenvolvimento no estado. Então, eu acredito que a unidade do campo progressista e das esquerdas é o que nos dá melhores condições de vitória. O Haddad estava melhor nas pesquisas, a unidade se deu em torno dele. A segunda razão é porque eu acho que nós temos um desafio muito grande de disputa do Congresso Nacional. Não adianta eleger o Lula. Eleger o Lula simplesmente e você manter a turma do Arthur Lira e do Centrão mandando no Congresso. Né? Por isso, coloquei o nome à disposição para ajudar na chapa do PSOL, assim como o meu companheiro João Paulo Rilo, vereador aqui de São José do Rio Preto, vai ser meu companheiro de chapa para deputado federal, e espero que meu companheiro de bancada ano que vem, né? Assim como a Ediane Maria, que hoje me acompanha aqui, liderança nossa do movimento social, vai para disputa de espaços na Alesp. Ou seja, nós precisamos também olhar para a eleição legislativa, que muitas vezes fica em segundo plano, acaba não sendo politizada,
e a gente depois paga o preço com o Centrão e a turma dos negócios sequestrando a governabilidade. Eu vou tocar no assunto Centrão, mas antes insistindo um pouco nessa questão do nome do Haddad, em algum momento chegou a colocar essa pauta na mesa ou realmente foi Haddad vai ser o nome do governo e só vai rearranjar as outras figuras, você no Congresso, enfim, o França no Senado? Não, assim, eu não pedi licença, não preciso pedir permissão para ser candidato ao governo. Se eu quisesse continuar como candidato ao governo, eu seria hoje candidato ao governo e estaria aqui como candidato ao governador. Mas o progressista queria conversar e chegar numa unidade, concorda? Óbvio, existia essa disposição de chegar numa unidade. Da nossa parte, nós fomos os primeiros a materializar essa disposição numa aliança política, por esses dois entendimentos que eu expressei aqui. O fato do Fernando Haddad ter sido o nome tem a ver, eu acho que sobretudo, com a posição que estava nas pesquisas. Se eu tivesse com 25% e ele com 10%, eu não abriria a mão da disputa ao governo. Ele estava na frente, nós estávamos atrás, fizemos um esforço por composição. Seria muito melhor do que, às vezes, permanecer os dois e os dois perderem. Falando nisso, né, você tocou no começo da entrevista que o PSDB está há quase 3 décadas comandando São Paulo. O eleitorado paulista, ele está preparado para um governo mais de esquerda ou progressista, como a gente queira chamar? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu andei muito esse estado. Essa aqui, em 6 meses, é a segunda vez que eu estou aqui em Rio Preto. Andei por mais de 40 cidades do estado de São Paulo nos últimos meses. Primeiro como pré-candidato ao governo, depois como candidato a deputado federal. E o que eu percebi é que tem um desejo de mudança, tem um cansaço das pessoas com este modo de governar. As pesquisas estão traduzindo isso. Nunca a esquerda liderou há 3 meses da eleição, né, as pesquisas, as intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. Isso está acontecendo hoje. Eu acho que isso não acontece por acaso. Isso traduz uma fadiga, um cansaço com os 30 anos de governo do PSDB e uma disposição de mudança. Cabe a nós, agora na campanha eleitoral, convencer a sociedade paulista de que essa mudança é possível, de que essa mudança é segura, né, e de que essa mudança é necessária para o nosso estado. Como conseguir manter esses números agora que a campanha vai começar de fato, tendo Rodrigo Garcia com a máquina na mão, crescendo em algumas pesquisas, e tendo toda aquela confusão, toda aquela disputa em relação a quem tem a mão por cima, ou seja, Lula em cima do Haddad e Bolsonaro em cima de Tarcísio? Veja, o Rodrigo Garcia, sempre é bom lembrar, né, ele é o vice do Dória. O Dória foi o governador mais rejeitado de São Paulo nos últimos tempos. Não por acaso. Rejeitado pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua incapacidade de diálogo, pela sua cegueira em ver problemas sociais, em lidar com contrapartidas sociais no momento da pandemia, né? Teve, evidentemente, o mérito em relação à vacina, mas que não é um mérito pessoal dele, é um mérito do SUS, é um mérito de centenas de pesquisadores do Butantan, né? Agora, o Rodrigo Garcia, ele estava, inclusive era peça-chave desde o início, secretário de governo do Dória, né? Eu acho que o eleitorado vai enxergar isso. Achar que só tendo amizade com não sei quantos prefeitos, tendo botado dinheiro de obras na véspera da eleição do que eles não fizeram 3 anos antes, que isso vai ser suficiente para elegê-lo, eu tenho muito minhas dúvidas. Em relação ao Tarcísio de Freitas, é vergonhoso. Eu teria vergonha de estar na posição dele. Você ser importado por um estado, o cara, sei lá, eu era carioca, eu ia sair por Goiás, outro dia estava no Mato Grosso, de repente ele desembarca aqui em São Paulo para ser candidato a governador. Chegar para o Tarcísio e falar, ô Tarcísio, onde é que é a Praça da República? Né? Ele vai parar em Mogi das Cruzes. Né? Se falar para ele para ir para Rio Preto, ele pega Anchieta. Sabe, o cara não conhece nada do estado de São Paulo. Eu acho muito improvável que os paulistas apostem numa alternativa como essa. Você falou sobre o Centrão, né, sobre todo esse envolvimento, falou do Arthur Lira e tudo mais. Como governar, o governo Lula conseguiria governar sem o Centrão? Olha, para a gente poder ter condições de governar sem o Centrão, nós precisamos construir a maior bancada progressista, a maior bancada de esquerda da história do Congresso Nacional. E é esse desafio que nós estamos colocando hoje. Nós precisamos ter uma maioria progressista, né? Não é fácil, porque do outro lado tem uma máquina, do outro lado tem grana. O orçamento secreto, às vezes as pessoas nos escutam aqui, escutam o noticiário na televisão e passa batido. O que eles chamam de orçamento secreto, para você que está assistindo a gente, é o seguinte: eles pegaram emendas parlamentares
no valor de 16 bilhões de reais e deram para os deputados e falaram: você vai votar com o Bolsonaro? Você é amigo do Arthur Lira? Então você vai receber não sei quantos milhões aqui e acolá para fazer uma obra na tua cidade para você ganhar voto. Isso hoje sequestrou o orçamento público, 16 bilhões num ano. Aí depois agora está fechando a Universidade Federal porque diz que não tem recurso para pagar professor. É uma vergonha, né? Aí o que esses deputados fizeram? Aí foi lá, fez o asfalto na rua, aí foi lá, né, aqui na região, asfaltou a estrada vicinal, aí foi lá, fez uma pontezinha, foi lá, fez uma obrinha qualquer, muitas vezes fez caixa 2 esquema, roubando o dinheiro dessas obras, tem várias denúncias, isso não é uma acusação leviana, tá no Ministério Público Federal, tá no TCU, tá em tudo quanto é canto, e isso tem um efeito eleitoral. Mas se essa bancada progressista vai ter que engolir o Centrão, então? Eu acho que nós temos todas as condições de ter essa bancada progressista forte. Aposto nisso e é por isso que sou candidato a deputado federal, para ajudar a construir essa grande bancada progressista no estado de São Paulo e no Brasil. Se esse período de 3 meses não for suficiente e a bancada do Centrão for maior, como governar? Olha, em qualquer situação você precisa dialogar. Né? A política não se faz apenas impondo aquilo que você acredita. Você precisa dialogar muitas vezes com quem pensa diferente. O Centrão, o que o Centrão faz? Ele teve em todos os governos. O Centrão não surgiu agora no governo Bolsonaro, teve no governo Fernando Henrique, teve no governo do Lula, teve no governo da Dilma, teve no governo do Temer. Agora no do Bolsonaro ele ganhou um poder maior através desse orçamento secreto, que são essas emendas. Isso sim nunca existiu, é inédito. Né? Uma coisa é dialogar com os deputados do Centrão. Outra coisa é se subordinar e ficar refém dos deputados do Centrão, como é hoje o governo Bolsonaro. Nós precisamos construir uma bancada que seja forte o suficiente para que o tipo de relação com essas outras bancadas não seja uma relação de chantagem, de sequestro da governabilidade e deles botarem os negócios acima do interesse popular. É o momento de uma constituinte para conseguir reverter esse formato que a gente vive hoje? Eu acredito na necessidade de uma profunda reforma política no Brasil e um dos caminhos para se pensar isso é uma constituinte. Agora, uma constituinte não se convoca a frio. Vamos aqui chamar uma constituinte. Você precisa ter uma mobilização da sociedade, uma compreensão da sociedade de que esse é o momento. Né? Agora, o sistema político como ele existe hoje é um sistema político que está apodrecido, é um sistema político que chegou ao seu limite, né? É um sistema político comandado por lobbies e por grandes interesses econômicos. Você vai lá no Congresso Nacional, Casagrande, está lá a bancada do boi, é a turma paga pelo agronegócio. A bancada da bala é a turma paga pela indústria de arma. A bancada das empreiteiras, a bancada dos bancos, a bancada dos planos de saúde. Porra, vamos fazer a bancada do povo. Já passou da hora da gente construir isso para não deixar que os interesses corporativos de grandes empresas, de interesses financeiros, que isso prevaleça sobre o interesse público no espaço legislativo. E tem clima, tem vontade, tem predisposição para essa reforma política ou do jeito que está, vamos continuar assim, não veremos essa mudança? Hoje, se você olhar pela correlação de forças dentro do Congresso Nacional, não existe. Eles não vão querer abrir mão dos privilégios deles de boa vontade. Isso vai depender da gente mudar a cara do Congresso, esse é um dos objetivos, e isso vai depender também, naturalmente, da gente conseguir ter uma mobilização da sociedade. Você veja, por que a ditadura militar acabou no Brasil? Por que hoje a gente vai poder votar para presidente? Por que nós estamos aqui conversando sem censura numa imprensa livre? Porque milhões de pessoas foram às ruas num movimento chamado Direta Já. As transformações na sociedade, elas não acontecem apenas de cima para baixo. Elas acontecem também de baixo para cima, com a mobilização dos cidadãos e da sociedade civil. Eu acredito muito nisso. A minha trajetória, a minha militância vem do movimento social. E eu acredito que esse é justamente o caminho. Botar gente mais comprometida lá e, ao mesmo tempo, a gente assumir o papel de pressão que a sociedade tem para poder fazer uma reforma política profunda no Brasil. Uma pergunta que eu faço para todos que sentam nessa mesma cadeira é: você acha que tem clima para uma ruptura institucional nesse momento aqui no Brasil ou é muito diferente do que aconteceu no passado? A situação é preocupante, Casagrande. Porque, veja, de um lado, eu não vejo clima para você ter um golpe como em 1964. Tanque na rua, vai lá, fecha congresso, prende todo mundo e tal. Não tem, hoje a realidade é outra.
Passou mais de 50 anos. Você tem... não teria apoio internacional, dificilmente teria apoio internacional para isso. As Forças Armadas brasileiras iam entrar numa aventura comandada por Bolsonaro, por Carluxo, por Eduardo Bananinha. Acho que não vai. Acho que, assim, tem uma coisa institucional também. Agora, o que me preocupa? O que me preocupa é o seguinte, eu não consigo imaginar a cena do Bolsonaro perdendo a eleição, como eu acredito que vai perder, e chegar no dia seguinte na televisão e dizer, olha, gente, eu perdi, foi justo, quero parabenizar o Lula, nós vamos iniciar um governo de transição. Você imagina isso? É inimaginável. Então, o que eu acho é que ele vai querer criar um ambiente de caos. Vai querer criar, pegando a turma que é apoiador mais fiel dele, uma parte deles armadas nos clubes de tiro, que ele deu arma a partir dos decretos que fez, para criar cenários de caos. Como já aconteceu, por exemplo, um ensaio em Foz do Iguaçu, quando uma pessoa estava, o Marcelo Arruda estava na sua festa de aniversário, com seus filhos, com a sua família, um bolsonarista invadiu, meteu um tiro e matou ele. Então, você pode ter cenas de horror, cenas de violência, cenas de caos. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro está desesperado. O Bolsonaro sabe que, para ele, não é simplesmente perder uma eleição e virar ex-presidente da República. Que quando ele sair daquela cadeira, Casagrande, a chance dele ir preso é tremenda. Porque ele não vai poder mais indicar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro para encobrir o assassinato de Marielle, a rachadinha do filho dele, porque não vai indicar o Procurador-Geral da República, porque não vai ter sigilo de 100 anos de documento. O desespero dele é ser preso e por isso pode querer criar o caos. A sociedade tem que estar organizada para impedir isso. Guilherme Boulos, muito obrigado pela sua participação. O tempo chegou ao fim aqui no nosso programa. Agradeço a sua participação com a gente. Eu que agradeço, Casagrande, uma satisfação, e a todos que nos acompanharam aqui no SBT de Rio Preto. Lembrando que no nosso tela2.com.br você acompanha o catálogo de vídeos mais plural da política regional, estadual e nacional. É só você acessar, acompanhar e ajudar na formação da opinião também. Tela2.com.br. A gente se vê no próximo episódio. Valeu pela companhia.